E é isso aí, galera, mais um vídeo do Estúdio Rodrigues na prática. E é isso aí, para você que quer iniciar na marcenaria, mas não sabe por onde começar, que partes do móvel, então vou te ensinar hoje na prática, móvel montado aqui, ó, da nossa realidade. Aqui não é um estúdio, mas é uma realidade. Não é um estúdio onde o cara não tem marcenaria, onde o cara não sabe nem o que é e acha que aí quer sair dando custo. Então aqui é na prática, é na vida real. Então vamos que vamos, fica até o final. E é isso aí, galera, é um balcão de pia. Então automaticamente balcão de pia, você já tem. Galera, ó, é um ótimo recurso para você iniciar, tá? Se quer fazer um orçamento, não sabe como fazer, tá iniciando, ótima dica aí para você pegar serviço é balcões de pia. São balcões de fácil instalação, de fácil precificação, então você não precisa ficar quebrando muita cabeça. É algo assim super, hiper prático de se fazer, de montar na marcenaria e de montar na casa do cliente. Então assim, quer iniciar? Comece pelos balcãozinhos de pia. Eu comecei assim, peguei muito balcão de pia para fazer. Então assim, é uma ótima dica aí para você que quer iniciar. Outra opção é guarda-roupa. São praticamente feitos todo em módulo, dá para você fazer ele. Você já leva os módulos prontos para casa do cliente. É de extrema simplicidade para montar. Então assim, muito fácil, muito top, rápido, prático. Então, e dá um valor agregado bem bacana. Então é isso aí, vamos para a prática. Então, temos esse armário aqui, ó, balcãozinho de pia, duas portas com 93 centímetros. Então aqui, ó, primeira dica importantíssima, ó, esse lado aqui é parede. Então, automaticamente esse lado aqui, ele não é parede, ele é vista, então ele tem um tamponamento todo aqui, ó, nessa parte. Então, aqui também a gente contém um tamponamento, porém é só uma reguinha, porque aqui é a parte que é parede, não vai ter vista, então não precisa ter uma peça inteira. Então, ó, além do tamponado, essa dica aqui é muito importante, ó, tem essa reguinha aqui, ó, como aqui ela está conjugada, mas aqui tem um batentezinho que a gente chama, ou afastador, ou baguete de 3 centímetros, ó, tá vendo? 3 centímetros. Para que isso? Para quando o cliente abrir a porta, o puxador ou a porta não bata na parede, porque você há de convir comigo que aqui é a parede, então aqui, ó, é parede, certo? Então essa porta ela tá aqui, então quando ela abrir, ela não pode bater aqui na parede, correto? Então por isso que a gente coloca esse recurso. E automaticamente esse recurso serve também para tirar a imperfeição da parede. Então, se aqui, esse pedaço, exemplo, deu uma barriga de 2 centímetros e aqui zerou, então automaticamente você vai tirar fora do esquadro aqui, para o móvel ficar todo encostado na parede, entendeu? Então, cheguei lá para instalar o móvel, aqui encosta e aqui não. Aí o que você vai ter que fazer? Daqui para cima, você vai vir planando até encostar aqui e encostar aqui na parede. Então, esse afastador serve para as duas coisas, para evitar que a porta bata na parede e para você tirar a imperfeição da parede aqui. Então, você vai usar essa peça aqui, ó. É uma peça que você parafusa por dentro mesmo, ó. Ó, é um Lzinho. Aqui tem várias formas de você fazer ele, né? Você pode rasgar essa peça aqui, que é o tamponado, e embutir ela aqui, ó. Aí ela vai parafusar aqui e depois você passa a fita de borda. Existe também a possibilidade de você pegar essa peça e colar ela aqui. Então, suponhamos que esse é a peça de 3 centímetros. Você vai só colar ela aqui, ó, faceadinha, e depois vai passar um PVC em tudo. Então, é mais uma opção, se caso você não tiver como fazer esse raso, tá? Então não tem como fazer esse raso, é só deixar normal mesmo, pegar essa peça e colar aqui na frente dela aqui, ó. E depois passa a fita em tudo. Show de bola? Então, a outra opção, não quer passar PVC aqui em tudo, fita essa peça aqui e pega essa peça e deixa ela afastada aqui. Aqui, ó, suponhamos que esse aqui é o baguetinho, você pega ele e deixa ele afastado aqui, ó. Que aí ele vai dar esse dentinho aqui, ó, que aí não fica aquela emenda de fita com fita. Deixa ele afastado, ele vai ficar assim, fica bacana, fica bonito.
eu uso aqui na operação, é algo bem tranquilo. Então, aqui ó, tirou, colocou, uma dica muito importante aqui ó, vem para cá, pula para cá. Coloca essas pecinhas aqui ó, que ela vai te facilitar na hora de você instalar a sua caixaria, para colocar isso aqui ó, que aí você não precisa ficar quebrando cabeça em achar esse espaço aqui ó. Por quê? Já está limitado, ó, não tem para onde ir. Então, o mesmo espaço que está aqui, ó, é o mesmo espaço que vai ficar aqui por conta desses limitadores, esses batentes que não deixam a peça ir para trás. Porque se não tiver essa peça aqui, na hora lá você vai ter que ficar regulando aqui, ó, e parafusando, e cara, é um saco. Então, o ideal é você botar essas pecinhas aqui, ó. Isso aqui é sobra que vai pro lixo, não te custa nada. Botou aqui, ó, já limitou, acabou. Porque aqui já vai estar a parede, você não vai ter como ficar segurando aqui. Então, limitou aqui, você vai segurar aqui, ó, e vai parafusar ela aqui, ó. Parafusou a outra, acabou, a peça está segura. Outra dica importante, galera, o teto do armário. Existe a base do armário, né? Aqui é a prateleira e aqui é a base. Então, existe a base do armário. Também tem que existir o teto do armário. Então, como que nós fazemos o nosso teto? Ele é um L. Vou tirar ele aqui. Então aqui, ó, você precisa de colocar um teto no armário. Por quê? Você não tem como levar o armário para casa do cliente assim, né? Então, como nós usamos aqui, mesmo processo, fazemos um raso, não tem necessidade, eu sei que no início você não vai ter como fazer esse raso por conta de máquina, mas você pode pegar essa peça, jogar aqui, parafusar pela frente e depois passa o PVC. Ah, não quer passar o PVC? Você parafusa essa peça, depois pega outra peça da cor e joga na frente colado e tá filé. Então, fez o L, parafusou ali, ó. O L tem que ter a mesma medida da base. Então aqui, ó, mesma medida, tá? Não pode ter, parte do teto ele não pode ficar maior e nem menor, porque senão se ele ficar maior ele vai fazer isso aqui, ó. E se ele ficar menor, ele vai fechar o armário. Então, quando você colocar as portas, automaticamente o alinhamento não vai bater de forma alguma. Então, melhor forma, ó, bota aqui embaixo, ó, e testa. Tá o mesmo tamanho da base. Então, aí eu vou parafusar o meu teto. Existe outra forma, que é só ela assim, ó, invertida. Então, só a reguinha de 1,5. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim, porque fragiliza demais. Automaticamente a gravidade aqui, ó, já vai descer, ó. Entendeu? Então, assim, só essa reguinha aqui não é o suficiente, ao meu ver. Futuramente, isso pode te dar uma dor de cabeça. Diferentemente dela trabalhar em pé assim, ó. O teto está trabalhando a estruturação toda assim, ó. Então, como que você vai envergar isso aqui, ó? Dificilmente. Então, assim é muito mais fácil dela envergar, né? Aqui, né? Se ela tiver sem essa peça, né? Então, assim, eu não trabalho assim. Eu gosto de fazer um L, que automaticamente a estrutura do armário está toda aqui, ó. Então, filé, e é isso. Então, todos os nossos armários, 100% tamponamento, galera. É simples, é prático. Você pode chapar parafuso à vontade e depois vem com tamponamento, que olha como é que a estética fica toda limpa. Toda limpinha. Então, muito simples, muito prático. Vamos colocar nosso teto de novo aqui. 2 parafusos. Não precisa economizar em parafuso. Não seja mendigo. Lembrando que isso é a estrutura do armário. Então, para que você vai colocar um parafuso? 2 parafusos no mínimo, dependendo do tamanho da sua travessa aqui de baixo. Não seja o cara mendigo, econômico,
um parafuso, a probabilidade de soltar é muito maior. Se tem 2 parafusos, se um soltar, um ainda está segurando. Agora, se tem um parafuso, se ele soltar, acabou e você perdeu, vai ter que voltar lá, um retrabalho desnecessário. Então aqui, ó, 2 portas, ó. Esse estilo de dobradiça é muito prático para você trabalhar, ó. Essa dobradiça ela é presa por aqui, ó, por esse parafuso aqui. Ó. Então, você tira, ó, acabou. E coloca ela. Muito simples de trabalhar, muito prático. Existe as dobradiças de clique, que também é uma boa para trabalhar. Parafusou aqui, acabou. Dobradiça 100% da Raffelli. Se você não conhece, dá um Google aí que você vai saber qual é a marca, muito boa. E ó, qualidade sensacional. Vamos colocar outra, mesmo esquema. E aí agora é só regular, galera. Então, vem aqui nesse segundo parafuso aqui, ó. Esse parafuso, ele joga a porta tanto para frente quanto para trás. Então, eu quero que ela venha para frente. Então, você vem aqui, ó. Veio muito. Volta um pouquinho. E joga o outro um pouquinho. E é isso aí. A gente tem um armário prontinho. Questões das medidas. Se o armário tem, esse no meu caso tem 93 centímetros, então automaticamente você tem que descontar o recurso. Eu trabalho com 3 centímetros, você pode trabalhar com 1,5, 2 centímetros, aí enfim, eu padronizei 3 centímetros, é uma margem super, hiper ótima para a porta abrir aqui, ó, e ela não bater na parede, então fica filé. E descontar também o tamponamento. Então você tem 3 medidas, na verdade, para descontar. Se o seu armário tem 93, menos 1,5 do tamponado, que é no caso 15 milímetros, menos 1,5 do outro tamponado, que também é 15 milímetros, somado os dois dá 3 centímetros. E menos os 3 centímetros aqui. Então você tem que pegar o total, 93, menos 3 de tamponado, que é 1,5 para cada lado, e menos 3 de afastador. Isso você já tem que descontar de cara. Então, descontei, aí você parte agora para a parte interna, para tirar a medida da prateleira, que também é 3 centímetros. Por quê? Sua base, que é uma coisa muito importante, você tem que saber. Como que você vai fixar as laterais do armário? Essa lateral aqui, ó, ela está sobrepondo por cima da base. Deixa eu virar ele aqui que você vai ter uma noção melhor. As minhas laterais estão sobrepondo por cima da base, então eu parafusei elas por aqui, ó. Então automaticamente, se ela vier pelo lado, você vai parafusar de lado aqui. Então aí você tem que saber a forma que você quer trabalhar. Eu uso essa, que é mais tranquilo. Não tem um padrão, aí você trabalha das duas formas, ou a base, a lateral por cima, ou a lateral pelo lado, você vai parafusar, depois vem o tamponado, vai esconder o parafuso do mesmo jeito, tá? Então, no meu caso aqui, você tem 93, você desconta os tamponados, os 2 tamponados, o afastador. Para a medida da prateleira, você desconta mais os 3 centímetros aqui, ó, porque você tem 1,5 aqui, ó, da lateral, vou pegar uma peça maior, 1,5 aqui, e você tem 1,5 aqui, ó. Então, automaticamente, você precisa saber da medida interna. Agora, automaticamente, você precisa saber dessa medida interna. Então, se eu tenho 93, tá aqui, menos 3 de tamponado e menos 3 de... três de tamponado, 3 de baguete. Então, eu vou ter uma base com 87. E aí, para saber a medida da prateleira, menos 3, que são as laterais. Então, a gente vai ter 84. Então, você já achou
base e prateleira. Da altura do armário, geralmente a gente trabalha uma altura de 70 centímetros, no máximo 75, não vai fugir muito disso. Então, você tem que saber a altura aí que você mais ou menos você vai combinar com o seu cliente. Descontar o travessão, que aqui a gente trabalha com travessão por cima da lateral, tá? Então, isso é muito importante saber. Se você for jogar a lateral passando esse travessão aqui, que é o teto, você vai parafusar ele de lado. Lembra que a gente parafusou ele por cima? É porque ele está por cima da lateral. Eu trabalho assim porque facilita na hora da instalação. Não precisa ficar fazendo recorte nas laterais. Por quê? Essa lateral aqui, ó, se eu fosse trabalhar o contrário, ela estaria na mesma altura daqui, ó. Ao invés de eu ter uma peça, de repente, para fazer um corte, que geralmente essa peça não faz recorte, só faz nessa, que às vezes pega numa cantoneira, alguma coisa assim, mas aí não tem necessidade. Se ela tiver rebaixada, já facilita e muito a instalação na hora na casa do cliente. Então lembra que a gente parafusou aqui? Então se você for trabalhar nesse formato, você tem que saber a altura que você vai trabalhar aqui, ó, do travessão, do seu teto. Para quê? Para na hora da medida você descontar ele. Então se o armário tem 70, você vai descontar 7. Vai cair para 63. Menos 1,5 da base. Lembra que a gente trabalhou a lateral por cima da base? Então você tem que descontar ela também. Porque se você não descontar, no final de quando você montar a caixa toda aqui do armário, ele vai crescer 1,5, porque você não descontou aqui. E se você não descontar os 7, automaticamente, quando você montar, você não vai ter um armário com 70, você vai ter ele com 77. Então é isso aí, galera. Você tem que se atentar a essas dicas de que forma que você vai produzir o seu armário, para você não ser pego de surpresa. E a medida das portas? Simples e fácil, galera. Eu gosto de trabalhar o interno mais 2 centímetros, que o externo também dá a mesma coisa. Só você pegar a medida da base. Pega a medida total da base, tira 1 centímetro e divide por 2, que você vai ter a medida das portas. Vamos para a prática? Então, medida da base, 87 menos 1, 86. Dividido para 2, 43. Então, minha porta está com quanto? 43. Então, ó, tetinha, hein? Isso aqui, ó, diquinha, ó, mole. Você vai pegar a medida da sua base ou a medida do teto, que é a mesma coisa, desconta 1 centímetro e divide por 2. A altura, só desconta, eu gosto de descontar 4 centímetros. Por quê? Vai ter a saia aqui da pedra, certo? A saia da pedra aqui, que ela vem a pedra e depois vem a saia aqui, ó. Então, se você jogar o armário muito para dentro da saia, você só vai ter isso aqui de recurso. Então, assim, ó, tá vendo que a porta, ó, já fica bem, o puxador fica bem próximo da pedra. Então, eu gosto de trabalhar essa margem aqui com 4 centímetros. Que na hora da instalação, eu jogo esse armário aqui, a saia tá aqui, eu jogo ele 1 centímetro só para dentro da saia. Que aí a porta fica suave para abrir, não corre risco nenhum do armário bater. Então, aqui, ó, não tem erro nenhum. Só descontar 3, 4 centímetros, já tá filé. E aqui você pode facear a porta embaixo ou pode subir 3, 4, 5 milímetros aí. Isso aí não interfere em nada. Então, galera, na prática, você já sabe como montar um armário, passo a passo, medidas, está tudo aqui, ó. Então, segue a gente aí e compartilha esse vídeo se você gostou. Clica, dá um like aí, clica, segue a gente aí para mais dicas e que esse conteúdo aí possa chegar em mais pessoas, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos.